Olá, amigo concurseiro. Eu sou o professor Rodrigues e hoje nós vamos ver o Estatuto do Funcionário Público do município de Belém, a Lei 7.502. Muito bem. Então, para acompanhar o nosso curso, eu preciso que você tenha a lei nas mãos, tá certo? Aonde há necessidade de você grifar alguns artigos importantes, tá certo? E há necessidade também de fazer algumas anotações. Daí eu faço a seguinte sugestão, que você dê uma pausa agora no vídeo, tá certo? Pegue a lei, ok? E pegue um caderno de anotações e uma caneta para que a gente possa anotar alguns pontos importantes dessa lei, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo artigo 2º, onde ele diz que as disposições desta lei constituem o regime jurídico único aplicável aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, suas autarquias e fundações. Tá certo? Então, uma coisa importante que a gente começa a perceber nessa lei é que a nomenclatura que ele vai usar a partir de então, que é funcionário. Tá? Todos são funcionários. Então, veja bem, a administração pública, ela se divide em administração direta e administração indireta. Aonde a administração direta é a União, os estados, o Distrito Federal e o município, tá certo? E a administração indireta, por sua vez, se divide em autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Então, esse artigo 2º da lei, ele diz que serão funcionários todo mundo que trabalha na administração direta, ou seja, no município, e todo mundo que trabalha nas autarquias e fundações. Então, veja aqui esse outro organograma da Prefeitura Municipal de Belém. Então aqui nós temos a administração direta, tá certo? Então todos esses aqui, tá? Todos esses aqui fazem parte da administração direta, tá certo? Aqui nós temos ainda a administração indireta, a Funpapa, Funbel, Funbosque, são fundações, também são funcionários, serão regidos por esse estatuto. E ainda nós temos as autarquias, por exemplo, a CEMOB é uma autarquia. Então o que ele diz? Todo mundo que trabalha aqui, ó, na administração direta, todo mundo que trabalha aqui, ó, tá, nas fundações e nas autarquias serão regidos por esse estatuto, tá certo? Isso está dito aonde? No artigo 2º desta lei, tá certo? Muito bem. Então, vamos ao artigo 3º, tá? Então, veja aqui o artigo 3º. Ele diz que, para efeito desta lei, funcionário é a pessoa legalmente vestida em cargo público, tá? E agora, uma informação importante, e aí eu quero que você grife, o parágrafo único do artigo 3º, ele diz que se equipara também a funcionário o pessoal contratado por tempo determinado. Então, grife aí. Então, o pessoal que é temporário, que é contratado por tempo determinado, no artigo 3º, parágrafo único, ele diz que se equipara a funcionário público, tá certo? Então, grife que essa informação é importante para a nossa prova, tá certo? Vamos lá, vamos ao artigo 4º da lei. No artigo 4º da lei, ele diz que cargo público, como unidade básica de estrutura organizacional, é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. Então, o que é um cargo público? O cargo público ele é criado por lei, tá? Com vencimento certo e com atribuições atribuídas a um funcionário, tá certo? É o cargo público, tá? Grife agora o parágrafo 2º do artigo 4º, onde ele diz que as funções temporárias, olha só, são criadas por ato administrativo de gestão nas situações específicas dos casos previstos em lei e terão existência por tempo determinado, extinguindo-se automaticamente ao tempo do prazo estabelecido ou com cessação do estado de necessidade de que resultem.
tá? Então ele diz que as funções temporárias elas serão preenchidas, né, serão criadas por ato da gestão pública, tá? E sempre que houver necessidade, ok? E aí algumas vezes alguns alunos me perguntam: professor, essa contratação de temporários, tá certo? É permitido? É legal? E aí eu mostro agora para você que sim, tá certo? Que está dentro da lei a contratação de temporários, certo? Sem problema nenhum. Vamos ao artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei, ele diz que os cargos de provimento efetivo, tá, da administração direta, das autarquias e das fundações serão organizados e providos em carreira, tá certo? Então aqui ele diz o seguinte, que os cargos, tá, tanto de provimento efetivo como de comissão e função gratificada, tá certo? Da administração direta e da administração indiretas serão organizados em carreiras, ok? Serão organizados em carreira. Olha o que diz o artigo 6º, que o quadro é o conjunto de cargos efetivos em comissão e de função gratificada, integrante da estrutura dos órgãos do município, das autarquias e das fundações públicas. Então, este quadro, tá, ele vai começar a fazer sentido, isso, quando você começar a estudar o plano de carreiras, tá certo? Que é a lei 7.502, que trata exatamente dessa organização. Tá certo? Então, aí o artigo 6º começa a fazer sentido. Tá? O quadro é o conjunto de cargos efetivos em comissão e função gratificadas integrante da estrutura do órgão do município. Tá certo? Então, lá, quando você começar a estudar a lei do plano de carreiras, você vai ver que ele divide exatamente esses quadros dessa forma. Quadro efetivo, quadro de cargo em comissão e quadro de função gratificada, tá certo? Então isso que ele está falando aí é a organização dos quadros, que vai aparecer aonde? Lá no plano de carreiras, que é a lei 7.502, tá certo? Vamos em frente. Então, eu vou apresentar esta lei para você da seguinte forma, tá? Para que haja um melhor entendimento, eu vou dividir esta lei em fases, tá? Que eu vou chamar de fases do concurso público, tá certo? E aonde você vai perceber que nós vamos avançar na lei, depois a gente volta, porque a minha ideia agora não é exatamente mostrar a lei de forma sequencial para você. A minha ideia é que você entenda essa lei seguindo essas fases do concurso público, tá certo? Então vamos lá. Primeira fase, o concurso, tá? Então, você conhece, tá? Você toma conhecimento que vai haver um concurso. E vamos ver o que essa lei diz com relação ao concurso. Olha só. Ele diz o seguinte, tá? Artigo 5º da lei, que o concurso será de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser o regulamento, tá? Então ele diz o seguinte, que o concurso vai ser de provas ou de provas e títulos. Significa o quê? Alguns cargos vão fazer provas, tá? Somente provas. Outros cargos vão fazer provas e títulos. Exemplo, professor. Além da prova, tá? O professor, para cargo de professor, ele vai ter que apresentar os seus títulos. Para quê? Para que haja uma classificação final, uma classificação geral do seu cargo. Tá? Então existem cargos que só é prova e existem outros cargos que são provas e títulos. É isso que ele está dizendo aí no artigo 15 desta lei. E ele diz que será de provas ocupacionais o concurso público, parágrafo 1º, acompanhe por gentileza. Será de provas ocupacionais o concurso público de provimento dos cargos para cujo desempenho a lei não exija qualquer nível de escolaridade. E aí ele está dizendo que vai haver, né, provas ocupacionais de provimento de cargos que não exijam nível de escolaridade. Tá certo? Provas ocupacionais, parágrafo 1º. Tá certo? Bem, lá no parágrafo 2º, ele diz que qualquer seja o tempo do servidor, o funcionário que estiver ingressado mediante concurso de provas ocupacionais, então no parágrafo 1º ele diz que vai ter provas ocupacionais, que não precisa de escolaridade, parágrafo 1º. No parágrafo 2º, ele diz que esse funcionário terá ascensão funcional, poderá ascender funcionalmente para um outro cargo,
tá certo? Através de processo seletivo interno. Então ele diz que vai ter uma prova interna e que este funcionário poderá ascender, tá bem? Depois eu comento com relação a essa ascensão, tá? Mas de antemão eu já vou lhes dizer que isso é inconstitucional, tá? Ok? Então isso o STF já bateu o martelo e disse que é inconstitucional. Agora veja, para esta prova não interessa isso, tá? O que você tem que ter em mente é que a prova é letra da lei, ok? Vale o que está escrito na lei, tá certo? A prova é letra da lei, vale o que está escrito na lei, tá? Por mais que esteja errado, mas vale o que está escrito na lei. Essa lei, ela tem outras coisas erradas que nós vamos ver ao longo do nosso curso, tá? Essa foi só o primeiro erro que apareceu. Tem outras coisas erradas aí, tá bom? Que ao longo do curso eu vou chamar atenção, mas eu vou lhe avisar, preste atenção, tá? Vale o que está escrito na lei, a prova é letra da lei, tá certo? Então vamos em frente, vamos seguir. Artigo 16, vamos lá, tá? No artigo 16, ainda falando da primeira fase, que é o concurso, ele diz que o concurso terá validade de 2 anos, que podendo ser prorrogado por igual período, tá? Isso é importante, grife, isso sempre cai em prova, tá? A validade é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 16, tá certo? Então vamos lá. Fases do concurso público. Então você viu o concurso, você tomou ciência, tomou conhecimento do concurso, se interessou, tá certo? E se inscreveu para o concurso, vai fazer o concurso, tá? Fez a prova e foi aprovado, tá certo? O que vem agora? Vem a nomeação. Artigo 13, vamos lá para o artigo 13, grife aí. A nomeação, ela vai se dar de 2 formas, grife aí isso. Em caráter efetivo, tá? Para cargo efetivo, aquele que foi aprovado em concurso público, tá? Caráter efetivo para cargo efetivo, aquele que foi aprovado em concurso público. Ou comissão, tá? Que são os cargos de confiança, tá? De livre provimento e exoneração, tá certo? Por que eu estou usando o termo provimento? Porque é assim que a lei define, ok? Lembra, a prova é letra da lei. Então, cargo e comissão de livre provimento e exoneração, tá certo? Esse cargo e comissão pode ser qualquer pessoa, não precisa fazer concurso público. Agora, se pode ser qualquer pessoa, pode ser um funcionário efetivo? Sim, pode ser um funcionário efetivo, tá certo? Cargo em comissão não precisa fazer concurso público, é o cargo de confiança, ok? Artigo 13. Vamos ao artigo 14, ainda falando da nomeação. Ele diz que a nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, né? De provas ou de provas de título, tá certo? O parágrafo único desse artigo 14 diz que o desenvolvimento do funcionário na carreira dá-se-á mediante progressão e ascensão funcional. Isso é muito importante para a nossa prova, tá certo? Então, o funcionário efetivo, ele pode se desenvolver na carreira de 2 formas, grife aí, progressão e ascensão funcional, tá certo? Vamos lá. Vamos à terceira fase. Então você viu o concurso, você fez a prova, foi nomeado, tá certo? Saiu seu nome lá no Diário Oficial, você foi nomeado. Agora você vai o quê? Você vai tomar posse, ok? Vamos lá. Artigo 11, grife aí. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então isso cai muito em prova de concurso. O que é a posse? A posse é a investidura em cargo público. Ou seja, é quando você assina o contrato, é quando você passa a ser um funcionário público. Quando é que eu passo a ser funcionário público? Com a posse, a partir do momento que você assina o contrato. Então isso cai muito em prova. O que é posse? É investidura em cargo público. Tá certo? O parágrafo único desse artigo 11 diz que a investidura em função temporária ocorrerá nos termos e condições da respectiva contratação, tá? Então, o servidor temporário vai ter uma lei específica que vai definir, tá certo? Como é que será essa posse, ok? Vamos lá. Artigo 17, ainda com relação à posse, tá? Na artigo 17, ele diz que é aceitação expressa, né, da responsabilidade,
tá? Formalizada com a assinatura do termo, ok? Agora, olha só, essa lei, ela não dá um prazo para posse. Veja bem, então ela não diz o prazo para posse. O que ela diz, grifa aí, parágrafo 1º, ela diz que esse prazo pode ser prorrogado até 120 dias, grifa isso. Então a posse, ela pode ser prorrogada até 120 dias. Artigo 17, parágrafo 1º, tá bem? Artigo 17, parágrafo 1º. Agora, eu fiz o concurso, tá bem? Eu fiz o concurso, fui nomeado, ok? Saiu meu nome lá no Diário Oficial, fui nomeado e não fui tomar posse. O que acontece comigo? Veja o que diz o parágrafo 2º. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato do provimento será tornado sem efeito. Então não tem efeito. Você só se tornará funcionário público com a posse. Se você não tomar posse, não tem efeito nenhum. Tá certo? Não tem efeito nenhum. Tá? Lá no parágrafo 5º, grife aí por favor, ainda desse artigo, ele diz assim, que só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação e ascensão. Então veja, lá no artigo 12, ele elenca as formas de provimento, tá certo? Então no artigo 12 ele elenca as formas de provimento. Então ele diz, tá, que só haverá posse, nomeação e ascensão. Isso é importante para a nossa prova, grifa isso. Então, quais os casos que haverá posse, nomeação e ascensão? Ok? Somente nesses dois casos, ok? Isso é importante para a nossa prova. Tá? Vamos em frente, parágrafo 6º. No ato da posse, veja bem, acompanhe comigo. O funcionário apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, a declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Tá? Então, olha só, por que isso é importante, grifa? Porque no ato da posse ele vai dar uma declaração que ele não tem um outro cargo público, ou que ele tem outro cargo público, tá? Porque dependendo do cargo, pode ter dois cargos públicos, quem? Professor e médico, tá certo? Segundo esse estatuto. Então, segundo esse estatuto, só quem pode ter dois cargos públicos é professor e médico. Então, você vai declarar, tá certo? Que você não tem o outro cargo público, se não for professor ou médico, ou se for professor e médico, você vai ter que declarar que tem o outro cargo e que este outro cargo, tá? Vai haver possibilidade de ter compatibilidade de horário, ainda tem isso, tá certo? Então você tem dois cargos e que existe a possibilidade de fazer uma compatibilização de horários, tá bem? Então, grifa que isso é importante, então vai ter que ter essa declaração de bens e que tem ou não outro cargo público, ok? Parágrafo 6º. Ainda falando da posse, isso aqui é um outro item que cai bastante na prova de concurso, o artigo 9, grifa quais são os requisitos, tá? Para posse, requisitos básicos, grifa aí, nacionalidade brasileira ou equiparada, tá certo? E aqui eu chamo de novo a sua atenção com relação a este ou equiparada, tá? São poucos os estatutos que usam esse ou equiparada, esse estatuto usa. O que normalmente a gente observa nos outros estatutos? Que ele diz nacionalidade brasileira e pum, só isso. Tá? E aí você percebe que nesse estatuto ele usa o termo ou equiparada. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque na prova você pode achar estranho, tá? Este ou equiparada, mas está na lei, tá? Nacionalidade brasileira ou equiparada, tá certo? Gozo dos direitos políticos, aquitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima 18 anos e ser julgado apto em inspeção de saúde por serviço médico competente, tá? Isso aqui é o exame admissional, né? O exame médico admissional que todos têm que fazer na hora que vai assinar o contrato, né? O termo de posse, tá? Ou se você vai ser seletista numa empresa, é aquele exame médico admissional, tá certo? Todos têm que fazer, ok? Muito bem. Vamos agora ao parágrafo único, tá? Ainda com relação à posse, acompanhe, por favor. Ele diz que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público, tá? E que existe uma reserva de até, grifa, 20% das vagas oferecidas,
Isso cai também em prova. Então, para as pessoas deficientes, há uma reserva de até 20% das vagas oferecidas em concurso. Tá? Isso é importante para a nossa prova. Tá certo? Parágrafo único do artigo 9º, tá? Ainda falando da posse, artigo 10, ele diz que o provimento dos cargos públicos far-se-á por ato administrativo de gestão. Tá? Então, será ato administrativo de gestão que será feita a posse. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos às fases do concurso. Você fez o concurso, tá certo? Se interessou, fez o concurso. Depois foi nomeado, saiu seu nome lá no Diário Oficial, tá bem? Depois você tomou posse, ou seja, você assinou o contrato. A partir do momento que você assina o contrato, que você toma posse, você passa a ser funcionário público, tá? Aí começou a trabalhar, você vai entrar em exercício. Então, vamos lá, artigo 18. O que tem de importante aí? Grife aí. No artigo 18, nós temos o seguinte, tá? Que é 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, grifa isso, tá? Então, ele dá um prazo, tá? O funcionário entrar em exercício, ele diz que é 30 dias, a contar da data da posse ou da publicação oficial nos demais casos. Então, ele tem um prazo para entrar em exercício. Quanto é que é esse prazo? 30 dias, isso cai em prova, ok? Pode ser prorrogado? Vamos lá, parágrafo 2º, sim, grifa aí. Pode ser prorrogado por mais 30 a requerimento do interessado, tá certo? Então, você tomou posse, você já é funcionário público, tá? E eles dão prazo para você entrar em exercício, para você começar a trabalhar, que é 30 dias. Agora, imagina que nesse prazo aconteceu um acidente, você está com dificuldades para começar a trabalhar, então você pode pedir uma prorrogação de quanto? De mais 30 dias, tá certo? De mais 30 dias. Tá? Vamos em frente, vamos em frente. Parágrafo 4º. A não entrada em exercício ou a sua interrupção por mais de 30 dias é tipificada como abandono de cargo. Então, olha só, você tinha um prazo, tá certo, de 30 dias, e você não apareceu e não pediu uma prorrogação, tá? Isso vai ser caracterizado como abandono de cargo. E aí você será exonerado, ok? Então, se você não entra, você tomou posse, já é funcionário público, e não entrou em exercício dentro do prazo, você será exonerado, tá certo? Você será exonerado. Parágrafo 4º. Vamos ao artigo 19, tá? Acompanhe por gentileza. Ele diz que o funcionário não poderá ausentar-se do Estado sem autorização superior nos casos de estudo ou missão especial com ou sem vencimento. Então, você só vai poder ausentar-se para estudo ou missão se for autorizado. Tá certo? Se for autorizado. Artigo 19. Ok? No parágrafo 1º, ainda falando da ausência, né? Esse afastamento, falando da ausência, ele diz que dependerá de autorização do prefeito, tá? Para os funcionários vinculados ao Poder Executivo, e autorização da Comissão Executiva da Câmara Municipal para os funcionários vinculados ao Poder Legislativo. Então, ou seja, só vai poder ausentar-se do país mediante autorização. Tá certo? O parágrafo 2º diz que o afastamento para estudo ou cumprimento de missão especial poderá ser autorizado até o limite de 4 anos. Tá? Então, você pode pedir até 4 anos, tá? Para missão de estrado, por exemplo, tá certo? Então vai poder pedir uma autorização de ausentar-se até 4 anos. Fim da missão do estudo, somente decorrido igual período será permitida a nova ausência. Então só depois de 4 anos você pode pedir de novo, tá? Uma autorização para ausentar-se. Então o que é importante aí? Esse período que é de 4 anos, tá certo? O parágrafo 3º, ainda desse artigo, diz o seguinte, acompanhe. O funcionário beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido o período igual ou da ausência, ressalvada a hipótese do ressarcimento das despesas havida com seu afastamento. Tá certo? Então o funcionário pediu para ausentar-se, tá? Durante 4 anos e ele continuava recebendo. Tá certo? Para fazer o mestrado. E aí, quando faltava 1 ano para voltar, ele pede exoneração. Ele diz que não pode, tá certo? Que não pode pedir exoneração, por exemplo, tá? Ou licença para tratamento de interesse particular. Também não pode pedir. O parágrafo 4º, acompanhe. Ele diz que o servidor autorizado a afastar-se para estudo na área de interesse do serviço do município
né, fora do município, com ônus para o cofre público, deverá sequentemente prestar serviço por igual período ao município. Então, olha só, ele foi para um outro estado fazer o mestrado por um período de 4 anos com ônus para o cofre público, tá certo? E quando ele voltou, ele simplesmente disse, olha, agora eu quero exoneração. Então, este artigo diz que não pode, tá? Que ele deverá prestar serviço por igual período ao município, tá? Então, ele vai ter que prestar serviço por igual período ao município, tá? Parágrafo 4º, tá certo? Desta lei. Vamos ao parágrafo 5º, acompanhe. Ele diz que o servidor efetivo, mediante a sua concordância, poderá ser colocado à disposição da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de outro município, com ou sem ônus para o município de Belém. Tá? Então ele pode ser cedido, é isso que ele está falando. Tá? Então ele pode ser cedido, tanto para a União, para o outro estado ou para um outro município, com ou sem ônus para o município de Belém. Tá certo? Então ele diz que isso é possível. Né? Fazer uma espécie de permuta, por exemplo, ele está dizendo que isso é possível. Ok? Vamos lá. Parágrafo 6º. Acompanhe. Na condenação criminal transitada em julgado, se esta não for determinante da demissão, continuará ele afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 2/3 do vencimento ou remuneração. Tá? Então, o que ele diz aí? Então, imagina que o servidor fez uma bobagem, tá? E ele foi preso, ele foi condenado criminalmente, tá certo? E vai ficar preso, tá? Mas o que ele cometeu não tem nada a ver com o seu cargo, tá? Não comprometeu de forma alguma o seu cargo, ele continua funcionário público, tá? Então, o que esse artigo diz? O que esse parágrafo diz? Que ele vai continuar recebendo, tá? 2/3 do vencimento ou da remuneração. Tá? 2/3 do vencimento ou da remuneração, tá certo? Então, para que a sua família não fique penalizada, na verdade, não é ele que vai receber, né? Na verdade, a família, para que a família possa se sustentar enquanto ele está cumprindo a sua pena. Agora, uma observação importante, tá? Essa pena não tem nada a ver com o seu cargo, ele continua funcionário público, tá bem? Parágrafo 6º. Vamos ao parágrafo 7º, acompanhe. Ele diz que o exercício do mandato eletivo federal, estadual ou distrital determina o afastamento do cargo, emprego ou função com prejuízo do vencimento ou da remuneração. Então, o funcionário, ele pode se eleger a deputado, né, a vereador, a prefeito, e ele diz que ele vai ficar afastado, tá certo? Com prejuízo do vencimento. Ou seja, ele vai deixar de receber como funcionário público, tá certo? Vamos lá, vamos voltar então às fases do concurso público. Então veja bem, você fez o concurso, tá? Você foi nomeado, saiu seu nome lá no Diário Oficial, você tomou posse, assinou o contrato, entrou em exercício, começou a trabalhar, e aí agora começou a contar o quê? Prazo para o estágio probatório, tá? Vamos à lei, artigo 20. Olha o que diz o artigo 20, diz assim, estágio probatório. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por um período de até 2 anos, tá certo? Então aqui um outro erro dessa lei, tá? Segundo a Constituição Federal, o prazo probatório é de 3 anos, ok? Mas veja bem, de novo, vou te explicar uma coisa. Se cair na prova, segundo o artigo 20 da lei 7.502, tá? O estágio probatório é de 2 anos. Lembra, a prova é letra da lei, tá? A prova é letra da lei, tá certo? Durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para desempenho de cargo, observados os seguintes requisitos. Isso aqui cai muito, tá? Isso aqui cai muito, tá? Eu acredito que essa história de estágio probatório é complicado eles cobrarem, né? Porque isso vai dar muita confusão. Mas isso aqui, a chance é grande e cai muito, tá? Quais são os requisitos? Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e produtividade, ok? Esses são os requisitos que serão cobrados, tá? No processo de avaliação do estágio probatório, tá bem? Eu vou repeti-los. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e produtividade. Artigo 20, ok? Artigo 20. Vamos ver agora o
parágrafo 1º desse artigo 20, que diz o seguinte, que até o fim do período grifa de 18 meses, o chefe direto do funcionário, ouvindo o corpo funcional, deverá manifestar sobre o atendimento. Tá? Então, até o fim do período de 18 meses, o chefe direto do funcionário vai se manifestar, tá? Pela avaliação desse funcionário. Tá certo? Agora, olha o que diz o parágrafo 2º. Se for desfavorável, cabe recurso. Tá? Então imagina que ele não foi aprovado no estágio probatório. Cabe recurso? Cabe. Tá? Com efeito suspensivo no prazo de até 8 dias contado da ciência do funcionário. Então o funcionário teve ciência que ele não foi aprovado no estágio probatório e ele tem um prazo por recurso. Qual é o prazo? Grifa aí, 8 dias. 8 dias. Tá? Vamos ao parágrafo 3º. Acompanhe por gentileza. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem a interposição de recurso, não sendo o funcionário considerado habilitado no estágio probatório, o mesmo será exonerado. Então veja bem, aqui aparece o segundo caso de exoneração, tá? Então isso é importante para a nossa prova. Quando é que o funcionário vai ser exonerado? Então, primeiro, quando ele tomou posse, tá? Quando ele tomou posse, assinou o contrato e não entrou em exercício dentro do prazo. E aí ele será exonerado. E aqui aparece o segundo caso de quando ele será exonerado, tá certo? Quando ele não for aprovado no estágio probatório, o funcionário será exonerado. Parágrafo 3º do artigo 20. Tá certo? Vamos ao parágrafo 4º, que diz o seguinte, acompanhe. O funcionário não poderá ser promovido, transferido, removido, redistribuído, classificado ou posto em disposição a outro órgão ou entidade, nem obter as seguintes licenças durante o período do estágio probatório. Tá certo? Então, durante o período do estágio probatório, ele não pode ter essas licenças, não pode ser transferido, removido, redistribuído, classificado ou posto à disposição. Ou seja, ele acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na janela? Claro que não pode, né? Então, ele está em estágio probatório. Então, estando em estágio probatório, ele não pode ser transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto à disposição. Tá certo? Artigo 20, parágrafo 4º. Verifique que isso é importante, tá bem? Então, vamos lá. Fases do concurso público. Então, primeiro houve o concurso, depois houve a nomeação, ele tomou posse, assinou o contrato, entrou em exercício e, a partir do momento que ele entra em exercício, começa a contar o prazo para o estágio probatório, tá certo? Foi aprovado no estágio probatório, agora ele ganha a estabilidade, tá? Então, preste atenção na prova. O que é a estabilidade? Quando é que o servidor torna-se estável? A partir do momento que ele é aprovado no estágio probatório, tá? O servidor ganha estabilidade a partir do momento que ele é aprovado no estágio probatório. Artigo 21. Grife, por gentileza. Tá? O funcionário adquire a estabilidade após 2 anos de efetivo exercício quando habilitado em concurso público. Tá? Por que ele fala em 2 anos? É porque nós já comentamos o artigo, né, anterior, tá? Que está errado lá 2 anos, ok? Mas aqui ele também fala de 2 anos. Em outras palavras, ele quer dizer que a estabilidade se dá após ser aprovado no estágio probatório. Tá? E o que é essa estabilidade? Então, é não poder ser demitido? Não, tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Olha o que diz o artigo 22. O artigo 22 diz que o funcionário estável somente poderá ser demitido em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, em que será lhe garantido o contraditório e a ampla defesa. Tá certo? Então, o servidor estável, ele pode ser demitido? Pode, mas aí tem um detalhe, né? Ele vai sofrer um processo administrativo, tá? E aonde ele pode ser demitido através de um processo administrativo ou sentença judicial, tá certo? E aonde lhe será garantido contraditório e ampla defesa, até porque isso está na Constituição Federal, tá? Isso é uma garantia que se encontra na Constituição Federal, o contraditório e a ampla defesa, tá certo? Vamos lá, parágrafo único desse artigo diz o seguinte, que o pessoal admitido para a função temporária poderá ser dispensado antes do prazo estabelecido. Então, contrata-se um funcionário para temporário. Ele pode sair antes do prazo? Sim. Quando? Acompanhe, por gentileza. Olha a lei.
Mediante comunicação de 3 dias, se tiver cessado o estado de necessidade que determinou a sua contratação. Lembra, o temporário, ele só pode ser contratado em estado de necessidade. Se terminar esse estado de necessidade, ele pode sair, tá? Mediante comunicação de 3 dias. 2. Sem comunicação prévia, se houver justa causa por falta apurada em sindicância sumária. Tá certo? Ele fez uma bobagem, foi apurado através de uma sindicância, tá? E ele pode ser demitido sem comunicação prévia, tá? Ele pode ser dispensado sem comunicação prévia, ok? Muito bem. Você fez, vamos lá, a última fase do concurso. Vamos lá. Você fez o concurso, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, começou a contar o estágio probatório, foi aprovado no estágio probatório, ganhou estabilidade, agora você vai se desenvolver na carreira. Artigo 23, grife, por favor, que isso é muito importante. O desenvolvimento na carreira, ela vai se dar de 2 formas, a progressão funcional e a ascensão funcional, tá? A progressão funcional pela elevação automática do funcionário à referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo. Aqui ele não dá muita pista como é que vai ser essa progressão funcional. Aonde é que você vai ter detalhes dessa progressão funcional? No plano de carreiras, que é a lei 7.507, tá certo? 7.507, que é o plano de carreiras. Lá no plano de carreiras, ele vai dizer o seguinte, que essa progressão, ela vai se dar de 2 formas, tá? Merecimento e antiguidade, tá? Isso está escrito aonde? No plano de carreiras, tá? Então, essa progressão, ela vai se dar de 2 maneiras, tá certo? Antiguidade e merecimento, tá? Vamos em frente. Artigo 25. A ascensão funcional far-se-á pela elevação do funcionário de cargo de categoria funcional que pertencer para cargo de referência inicial da categoria mais elevada, sem prejuízo do vencimento. Essa ascensão dependerá de aprovação em concurso seletivo interno de provas ou de provas e títulos, tá certo? Bem, essa ascensão funcional já foi batido o martelo e o STF disse que é inconstitucional. Tá certo? Então, essa ascensão é inconstitucional. Porém, todavia, contudo, entretanto, senão, vale a letra da lei. De novo, vale o que está escrito aí. Tá certo? Então, como se dá a ascensão funcional? Grifa aí. Elevação do funcionário de cargo da categoria funcional que pertencer para cargo de referência inicial de categoria mais elevada. Tá? É dessa forma que se dá a ascensão funcional. Tá bem? Então, de novo, o que é importante aí, o que eu penso que é importante, tá? O desenvolvimento na carreira, ela se dará de 2 formas, a progressão e a ascensão. Isso é que é importante para a nossa prova, tá certo? Vamos lá, artigo 27. Através do ato do Poder Executivo e do Poder Legislativo, darão a conhecer o número de vagas destinadas à ascensão funcional. A ascensão 28 não interrompe o tempo de serviço que contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação, tá certo? Então, ele define aí algumas regras para a ascensão funcional, ok? Então, essas são as fases do concurso público. Primeiro você faz o concurso, depois você foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, começou a contar o estágio probatório, foi aprovado no estágio probatório, ganhou a estabilidade e após a estabilidade é que você vai começar a se desenvolver na carreira, tá certo? Essas regras de desenvolvimento na carreira, elas se encontram em outro vídeo, tá? Você tem que assistir um outro vídeo meu que fala exatamente do plano de carreiras do funcionário do município de Belém, tá certo? É um outro vídeo, então você tem que assistir este outro vídeo, onde vai ser definidas as regras, vai ser detalhado as regras, vai ser detalhado os cargos, tá certo? Para esse desenvolvimento na carreira, tá certo? Então, com isso a gente fecha essas fases de desenvolvimento na carreira. Nós vamos falar agora da forma de provimento. O termo provimento, anota aí, significa preenchimento do cargo público. Como é que você pode preencher um cargo público? Tá? Então, você pode preencher um cargo público da seguinte maneira. Artigo 12, vamos à lei. Nomeação, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Essas são as formas de provimento,
tá certo? Que nós veremos com detalhe num próximo vídeo, tá? Forma de provimento, nós vamos ver com detalhe no próximo vídeo, tá certo? Vamos ver agora como isso cai na prova de concurso, tá certo? Professor, como é que isso que nós vimos até então pode ser cobrado numa prova de concurso? Então vamos lá. Primeira questão, tá? Você dá uma lida na questão, dá uma pausa, responde e depois dá sequência no vídeo, combinado? Vamos lá. Primeira questão. As disposições da lei constituem o regime jurídico único aplicável aos funcionários de qualquer categoria do município de Belém, exceto... Letra A, funcionário da administração direta do município de Belém. Letra B, funcionários da autarquias do município de Belém. Letra C, funcionário das fundações do município de Belém. Letra D, funcionário das empresas públicas do município de Belém. Então, o que ele quer saber? Muito bem. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual desses funcionários não se aplica o regime jurídico único. Não se aplica. Deu uma pausa. Vamos lá, vamos ao artigo 2º da lei, que diz o seguinte: a disposição dessa lei constitui regime jurídico único aplicável aos funcionários do município de qualquer categoria do município de Belém, suas autarquias e fundações, tá? Então, administração direta, autarquias e fundações. Então, letra, ele quer o que não se aplica, tá? Exceção. Vamos agora analisar uma segunda questão, olha só. De acordo com a Lei 7.502 de 1990, indique o item incorreto. Letra A. Cargo público como unidade básica de estrutura organizacional é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. B. As funções temporárias são criadas por ato administrativo de gestão nas situações específicas dos casos previstos em lei e terão existência por tempo determinado, com livre nomeação e exoneração. C. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias e das fundações públicas serão organizadas e providas em carreiras. D. Quadro é o conjunto de cargos efetivos e em comissão e de funções gratificadas, integrante das estruturas dos órgãos do município, das autarquias e das fundações municipais. Dê uma pausa no vídeo, analise e marque o item incorreto. Então, olha só. Vamos aqui ao artigo 4º, parágrafo 2º da lei, que diz o seguinte: as funções temporárias são criadas por ato administrativo de gestão nas situações específicas dos casos previstos em lei e terão existência por tempo determinado, extinguindo-se automaticamente, tá certo? Então, a resposta incorreta é a letra B de bola, né? Aonde ele diz, né, que terão existência por tempo determinado com livre nomeação e exoneração. Então, o item incorreto é a letra B de bola, ok? Vamos agora a uma outra questão de prova. Veja só. Terceira questão. Qual das alternativas não é uma forma de provimento, segundo o artigo 12 da Lei 7.502 de 1990? Letra A, nomeação. B, reintegração. D, transferência. C, transferência. E D, exoneração. Então, você dá uma pausa no vídeo, analisa com carinho e vê, segundo o artigo 12 desta lei, qual desses casos não é uma forma de provimento. Letra. Vamos ao artigo 12 da lei, que diz o seguinte: as formas de provimento, ou seja, as formas de preencher um cargo público: nomeação, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Essas são as formas de provimento. Então, o item alternativa que não é uma forma de provimento é a letra D de dado, ok? Então, exoneração não é uma forma de provimento. Exoneração é uma forma de vacância, tá certo? Exoneração é uma forma de vacância, ok? Muito bem. Se você quer
dar sequência ao nosso curso, você acessa o site www.professorrodrigues.com.br, tá certo? E lá você terá essa lei em PDF, tá? Você terá acesso aos exercícios também em PDF para você baixar e exercitar, ok? Então entre no nosso site www.professorrodrigues.com.br. Estou esperando por você agora.